Estruturas de dados com linguagem de programação Java. O que são estruturas de dados? Olá pessoal, veremos nesta aula sobre estruturas de dados com linguagem de programação Java. Então vamos entender qual o conceito em cima da estrutura de dados e por que essa ferramenta é bastante importante no desenvolvimento de sistemas computacionais. Então tenho aqui uma pergunta para vocês, o que são estruturas de dados? De onde vem esse termo? Por que vamos utilizar estruturas de dados em sistemas computacionais? Então veremos qual a importância e a relevância de utilizarmos esse conceito no desenvolvimento de sistemas. Então, falando de um sistema computacional de maneira geral, temos agrupamento de informações, essa informação é organizada e sistematizada, temos aplicação de variáveis, aplicamos as estruturas de dados onde as variáveis não são suficientemente capazes de resolver o problema, e também temos uma redução na quantidade de código com a aplicação de estruturas de dados. Então, de forma geral, quando utilizamos o conceito de estruturas de dados, vamos usar essa ferramenta no lugar onde as variáveis não vão resolver um determinado problema. Então, as variáveis dentro de um sistema computacional, no nosso exemplo de linguagem Java, ela não consegue resolver um agrupamento de informação em quantidades maiores. Então, em certos momentos, o desenvolvedor tem a necessidade de agrupar informações de mesmo tipo em locais que ocupem mais memória. E variáveis nem sempre são adequadas para essa situação. Então, nessa problemática de agrupar informações que têm uma característica de mesmo tipo, são aplicados os conceitos das estruturas de dados. Então, falando em estruturas de dados dentro da linguagem de programação Java, temos o termo arrays, que são os nossos vetores. Então, os arrays armazenam um grupo de variáveis do mesmo tipo e são usados para processar grupos de valores do mesmo tipo. Aqui tem uma informação para vocês, bastante importante para tomarem nota, que array não é um tipo de dado do Java, é um conceito que vamos usar para simbolizar agrupamento de dados do mesmo tipo. Então, quando estamos falando de array dentro da programação Java, ou alguma outra linguagem de programação, estamos nos referindo a agrupamento de dados do mesmo tipo. E veremos também quais são os tipos de agrupamentos que podemos trabalhar dentro do sistema computacional. Então, array não é um tipo de dado, embora a linguagem Java tenha uma classe chamada arrays, no plural, que a aplicação dela é diferente, não é um tipo de dado para trabalharmos com agrupamento de dados. Então, veremos aqui os tipos que temos para agrupar dados do mesmo valor. Então, os nossos tipos de estruturas de dados dentro da linguagem de programação Java são organizados de 4 formas básicas. Esses são os principais tipos que nós temos. São os arrays unidimensionais, conhecidos como vetores, temos os arrays bidimensionais, conhecidos como matrizes, e temos mais 2 tipos específicos chamados filas e pilhas. Então, esses 4 tipos de estruturas são os mais aplicados na linguagem de programação Java e vão resolver uma série de problemas inerentes ao desenvolvimento de sistemas computacionais na organização de tipos de dados e listagem de informação. Então, quando utilizamos estruturas de dados, estamos salvando dados em memória. E a quantidade de espaço de memória é fixa em arrays unidimensionais e bidimensionais. Então, quando estamos falando na linguagem Java dos vetores e matrizes, que são os nossos arrays bidimensionais e unidimensionais, estamos falando de alocação fixa de memória. Nessas situações, vamos determinar um espaço fixo de memória e vamos trabalhar com esse armazenamento. Passando para os próximos itens, que são filas e pilhas, já temos o conceito de alocação dinâmica de memória. Então já temos uma ajuda das classes da linguagem Java no gerenciamento do uso do espaço de memória. Então veremos com exemplos como que isso se dá dentro da linguagem Java. Existem outras ferramentas dentro da linguagem Java que permitem essa alocação dinâmica de dados, que são as filas e pilhas dentro da linguagem Java. Pessoal, concluído o nosso conteúdo dessa aula, vimos o que são as estruturas de dados, qual a importância de utilizar estruturas de dados em sistemas computacionais. Então, elas são itens fundamentais na organização de informação. Isso vai acarretar em sistemas computacionais no qual os desenvolvedores vão se deparar com informações de mesmo tipo. Um exemplo seria uma conexão ao banco de dados, no qual ele vai prover uma lista de clientes e depois ele precisa organizar essa lista de clientes dentro do sistema. Então, esses clientes são dados do mesmo tipo, e isso será organizado numa estrutura de dados. Vimos também que vai auxiliar no desempenho do sistema computacional. Então, essa organização da estrutura de dados
facilita na utilização de variáveis, impactando na redução da quantidade de variáveis que o desenvolvedor vai utilizar no sistema. Isso vai impactar diretamente no desempenho do sistema, vai impactar na quantidade de código escrito, então vai facilitar a estrutura de leitura do código, seja para manutenção, seja para uma futura atualização. E todos esses dados que estão sendo organizados em estruturas de dados, eles estão sendo utilizados em memória do computador. Então, toda vez que estamos falando de utilização de memória, estamos falando de dados armazenados temporariamente. Então, estruturas de dados, variáveis e demais locais onde salvamos dados em memória, eles são dados utilizados de maneira temporária. Isso significa dizer que enquanto o software está em execução dentro do computador, ele está fazendo uso da memória principal, que é a memória RAM. Então, nessa situação, o dado está ativo. A partir do momento que o software deixa de ser executado, sai de execução do computador, esses dados deixam de existir. Então, são os dados temporários. Essas estruturas de dados trabalham com informação temporária. Então, a informação, para que seja armazenada de forma permanente, ela deverá ser submetida a outros processos, por exemplo, salvar em arquivo, salvar em banco de dados. Aí a informação está salva de maneira permanente. Então, sempre se atentem à informação em memória, que são dados temporários. Eles existem durante a execução do programa. Depois que ele deixou de funcionar, deixou de ser executado, esses dados desaparecem junto com o programa. Espero que tenham gostado do conteúdo desta aula. Desejo a todos bons estudos.